a estratégia para enfrentar o inimigo. O texto bíblico que abordaremos nesta exposição é o capítulo 6 do livro de Neemias, versículos 1 a 14. Compartilharemos agora sua leitura. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo ainda não tinha posto a porta nos portais. Verso 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente das aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Aqui já se evidencia um dom de Deus, o discernimento. Verso 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço a grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Verso 4. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Versículo 5, ou 5. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão. Aqui já se apresenta o real propósito desses adversários. Carta é enviada ao destinatário fechada. Se enviada aberta, torna-se como um jornal, um modo de divulgar a todos o seu conteúdo. Nos versículos seguintes, exposto fica seu conteúdo e também não se oculta a nefasta intenção dos que a enviaram. Versículo 6. E na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentam rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Versículo 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Eis um falso convite. Versículo 8. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Versículo 9. Porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Versículo 10. E entrando eu em sua casa de Samaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus,
ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. O contexto da reconstrução do segundo templo era diverso daquele anterior a esse período, mas nos livros de Esdras e Ageu já estabelecia a lei de Moisés para quem não respeitasse os regulamentos do templo, a pena de morte. A reconstrução do templo, local da presença de Deus, no entanto, é vista pelo Senhor como um passo para restaurar sua relação com o seu povo. Não somente o povo judeu precisava reconstruir sua vida, mas principalmente sua relação com Deus. O contexto pós-exílio babilônico, o período da reconstrução do templo, era diferente do período anterior ao da reconstrução. E em Daniel, capítulo 9, versículo 25b, está escrito que as ruas e os muros se edificariam em tempos angustiosos, onde os inimigos de Deus, a serviço de Satanás, tudo fariam para impedir essa construção. Versículo 11. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neste versículo está evidente de que aquele que indevidamente entrasse no templo morreria. Claro, então fica a intenção dos emissários do inimigo das nossas almas em tentar trazer Neemias a uma armadilha mortal do próprio templo. Versículo 12. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Versículo 3. Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram aterrorizar-me. Podemos, pela graça de Deus, perceber neste texto bíblico vários sinais da real intenção daqueles que, disfarçados sob a capa de um convite para congregarem juntos, tinham como intenção a prática do mal. Neemias, capítulo 6, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo eu não tenha posto as portas nos portais. Versículo 2. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentaram fazer-me o mal. Este foi o segundo convite para o mal. Versículo 4. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. O mal é persistente, sempre aguarda oportuna oportunidade de nos agredir com o objetivo de nos devorar.
Aqui nesta porção bíblica destacam-se pilares fundamentais para que alcancemos a vitória sobre nossos inimigos. Manter o espírito que Deus nos deu, o de ousadia, de fortaleza, não de medo. Usar arma espiritual, havendo-nos concedido nosso Criador várias, como jejum, leitura diária da Bíblia, precedida de reverente oração, pedindo ao Pai iluminação pelo Espírito Santo, para receber sua correta interpretação. Ouvir a palavra pregada com fidelidade, procedendo como os bereanos, que tudo conferiam, porque a fé, dom de Deus, vem pelo ouvir, e o ouvir pela sua santa palavra, e orar, conversar com o nosso Pai Celestial. Essa arma é o segundo pilar, a oração, que sustenta a nossa vitória contra as investidas do adversário. Finalmente, o terceiro e último pilar não é uma arma, mas um dom de Deus, o discernimento, para identificar a tempo a presença, como também a estratégia do dragão. Estas são armas e recursos, os dons de grande importância e poder para nós, pois jamais estivemos sob um tempo de batalha tão acirrada, batalha invisível e desapercebida pelos ímpios, mas cujos sinais premonitórios do seu início largamente estão expostos por Jesus na sua palavra, se apresentam ante os olhos daqueles que não podem ver, pois apenas possuem os olhos carnais, não os espirituais. Estejamos atentos, vivendo cada dia como se fosse o último, e assim possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade a eternidade. Amém.